Oi, oi! Vou complementar a aula do Centro de Mídias. Tema principal vai ser roteiro de estudos e apresentação de seminário. Vamos lá! O objetivo da aula é a apresentação de seminário. As atividades são do caderno do Aluno Aprender Sempre. Eu vou passar algumas técnicas aqui para vocês também de estudo, certo? Eu e a professora Neuza. E a habilidade também tá aí. Você anota no caderno, então, que o tema principal, os temas principais são roteiro de estudos e apresentação de seminário. Anota o objetivo da aula, a habilidade da aula anota ou printa, voltando o vídeo aí, e vamos continuar. A sequência de atividades a ser feita é a sequência 4, aulas 5 a 8, atividades página 47 a 50, certo? Quem não fez também a página 45 e 46 tem que fazer. O caderno do Aluno Aprender Sempre, volume 2, certo? Então vamos lá. Antes de falar de roteiro de estudos e como fazer um seminário de um poema, eu quero lembrar que tem atividades da plataforma CAED, né? Você entra lá na Secretaria da Educação, na sede, vai lá em Pedagógico, plataforma CAED, e daí lá tem as sequências didáticas para serem feitas. Tem sequência 1, 2 e 3, as 3 estão abertas para serem feitas, e tem a AP do segundo bimestre, que também vai ficar aberta provavelmente, que é a avaliação da aprendizagem em processo, né? A avaliação que vai ser aberta, vai continuar aberta provavelmente até dia 9 de julho, pelo que eu sei. Ok? Então vamos lá para a aula. Bom, sobre roteiro de estudo, não existe um plano perfeito, né? Um roteiro de estudo perfeito. O que você deve ter é um plano consistente, ou seja, você tem que ter consistência, todo dia estudar pelo menos um pouquinho. Você tem que observar também o que te atrapalha de estudar. Você chega num lugar, por exemplo, e já dá sono, não consegue ler, então você tem que pegar esse gatilho e ver tanto o lado positivo, coisas que te ajudam ou não. E aí você tem que fazer uma ação, né, para acabar com aquele problema. E toda vez que você consegue, você tem que dar uma recompensa para você mesmo, né? Você se sente recompensado até, né, se você consegue fazer alguma coisa. Então, comemore quando você consegue fazer uma coisinha a mais, né? Se organize para fazer e você mesmo vai ficando contente de conseguir. Porque o que você tem que pensar é que tem coisas que levam muito tempo, que você perde muita energia e acaba mexendo com o seu emocional. Então, não adianta você teimar. Por exemplo, você quer estudar para uma prova, não adianta você ficar morrendo de estudar até madrugada. É melhor fazer pouco e todo dia, né? Isso que é ser consistente, do que nunca fazer e um dia ficar desesperado e ficar fazendo por horas aquilo e nem dormir direito. Porque a pessoa tem que fazer exercício físico, tem que comer bem, tem que dormir bastante, principalmente adolescente. Então, como que a gente adquire um hábito? A gente começa pequeno, fazendo poucas coisas todo dia. A gente pensa grande, a gente sempre tem que ter metas e objetivos grandes e assim a gente cresce rápido, né? Fazendo o pouco, mas todo dia é melhor do que nunca fazer, e quando for fazer, querer fazer um monte de coisa, vai começar a ficar estressado, nervoso, cansado e acaba que não guarda, que não consegue fazer, né? Então, a gente tem o livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Ele é um autor e palestrante especializado em hábitos e processos decisórios. O trabalho dele é muito conhecido, como em lugares famosos como New York Times e a CBS.
O site dele tem milhões de visitas todos os meses. Então a professora Neuza vai falar com você, ela vai falar desse livro, Hábitos Atômicos, né? Como que a gente adquire um hábito, como que a gente se torna uma pessoa disciplinada com foco nos estudos, certo? Ela vai falar desse livro para você. Leitura. É uma leitura para vocês. Hábitos Atômicos, do James Clear. Por que pequenas mudanças fazem uma grande diferença? Hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Se você conseguir 1% melhor a cada dia, durante um ano, acabará sendo 37 vezes melhor quando terminar. Então, percebendo que ao lado tem uma flecha, certo? Aí vocês vão perceber que tá 1% melhor todo dia. E quer dizer o que com isso? Que se cada dia você melhorar 1%, o progresso logo virá. O platô do potencial latente. O mesmo gráfico está aqui ao lado. Então, o que acontece? Resultados tanto pode ser positivo como negativo. Depende do quê? Depende das suas atitudes. Vamos ver o exemplo aqui, ó. O que você acha que vai acontecer? Perceba que o gráfico aqui, ele está reto. E aqui nós temos um outro que sobe, uma curva. Então, esse que aqui está reto é o Vale da Desilusão. E esse que está aqui é o que vai acontecer com você. Você vai progredir. Esse Vale da Desilusão é quando as coisas não dão certo, quando você não tem o hábito. Veja a escadinha aqui, ó. As escadas, ó. A primeira, depois a segunda e a terceira. Conforme você vai criando hábitos, você vai melhorando a cada vez mais. Se quiser melhores resultados, esqueça a definição de metas. Concentre-se no seu sistema. Vencedores e perdedores têm as mesmas metas. As metas são completamente inúteis? Não, claro que não. Metas são boas para determinar uma direção, mas os sistemas são melhores para fazer o progresso. Porque seus hábitos moldam sua identidade e vice-versa. Então, muitas pessoas começam o processo de mudança de hábitos concentrando-se no que querem alcançar. Por exemplo, se você pensa em emagrecer, por exemplo, você precisa emagrecer 5 quilos. O que você faz? Você deixa de comer, você começa a não jantar mais, não come algumas coisas, você consegue esses 5 quilos. Mas é isso que você quer? Ou você quer criar um hábito, começar a mudar a sua alimentação? Então, para mudar a sua alimentação, você vai ter que criar hábitos. Isso nos leva aos hábitos, baseados em resultados. A alternativa não é essa, a alternativa é criar hábitos baseados em identidade. Com essa abordagem, começamos nos concentrando em quem desejamos nos tornar. Eu quero emagrecer, mas eu quero permanecer emagrecendo. Continuar nesse hábito significa que eu vou permanecer com o peso a menos. Verdadeira mudança de comportamento é a mudança de identidade. O objetivo não é ler um livro e se tornar leitor. Você não pega um livro para ler e dali você vai se tornar um leitor. Como que você consegue se tornar um leitor? Se você a cada dia ler um texto, amanhã você lê mais um texto, depois você pega um livro, você vai aprendendo a gostar de ler. E assim você se tornará um leitor. Não é com o livro que você leu que você se torna um leitor. O objetivo não é correr uma maratona e se tornar um corredor.
O objetivo da maratona, de você correr, é para você ter o hábito de correr e não só ganhar. Só se você não ganha, você se frustra. Então, o que você quer? Você quer se tornar um corredor, não só ganhar uma corrida. O objetivo não é aprender a tocar um instrumento e se tornar um músico. O objetivo seu é aprender e continuar tocando, não só um instrumento, mas outros instrumentos. Primeiro, decida o tipo de pessoa que você quer ser. Então, qual é o seu objetivo? O que você quer para você? Segundo, prove isso para si mesmo, com pequenas vitórias. Então, você começa pensando qual é o seu objetivo, o que você quer melhor para você. Depois, você vai provar para você mesmo que você tem capacidade para isso. É capaz de se organizar, de criar hábitos e conseguir as suas vitórias. Por que seu cérebro cria hábitos? O cérebro da gente, ele cria hábitos. Por exemplo, você quer ser você tem vontade de passar no vestibular. Você consegue passar no vestibular se você não estudar? E para você estudar, o que você tem que criar? Hábitos de leitura. Você tem que ter um estímulo. Então, o processo de construção de um hábito, que é, primeiro é o estímulo, aquilo que seu cérebro trabalha, depois é o desejo, você tem vontade, objetivo seu, no terceiro vem a resposta e por último, no quarto, vem a recompensa. E isso leva tempo, não é rápido. Para criar hábitos também demora. O estímulo, ó, o cérebro lá trabalhando, ó, 1000 coisas na cabeça, é o estímulo. Depois, em segundo lugar, o desejo. Depois, em terceiro lugar, aqui, a resposta, que ela às vezes é negativa ou positiva, mas ela virá, que será a recompensa. O ciclo de hábitos. Então, o hábito é um ciclo. O que é o ciclo? Se um comportamento é insuficiente em qualquer um dos 4 estágios, isso não se tornará hábito. Então, para se tornar um hábito, tem que ser um ciclo. E esse ciclo, ele vem e volta. Ó. Ele não fica aberto, ele se fecha. As 4 leis da mudança de comportamento são, primeiro, a lei do estímulo. Essa figura que está aqui, está mostrando aqui, ó. Eu preciso emagrecer. Para eu emagrecer, eu preciso malhar. Mas eu tenho muito mais vontade de assistir uma TV do que ficar malhando. Então, eu junto o útil com o agradável. Eu preciso emagrecer, então eu vou na frente da TV, assisto e ao mesmo tempo faço a minha ginástica. Esse é o primeiro estímulo, a primeira lei. Torne-o claro para você. Qual é o seu objetivo? Eu preciso emagrecer e eu vou emagrecer. Como? Assistindo televisão e ao mesmo tempo fazendo ginástica. Segunda lei é o desejo. O meu desejo é conhecer Paris, por exemplo. Mas eu posso ir para Paris? Eu não posso. Mas eu posso ir em vários lugares bonitos, lindos, maravilhosos, que fica mais perto e mais acessível. Terceira lei, resposta. Torne-se fácil. Toda resposta, ela pode ser difícil, pode ser, fácil. Mas como que ela é fácil? Procurando fazer disso um hábito. Você vai pesquisar alguma coisa, você vai, começa a pesquisar. Acha difícil, aí você desiste? Não, você tem que tornar o hábito de pesquisar, continuar pesquisando até você chegar àquela resposta. Nada é fácil, as coisas são difíceis mesmo, mas a gente tem que insistir. A quarta lei é a recompensa. Vamos dar um exemplo aí. Por exemplo, você quer muito passar no vestibular. Aí você não tem preguiça de estudar. Mas se você tornar isso um hábito, no início você vai meia hora, depois você pega 1 hora do seu dia. Ou não posso, trabalho, então no sábado eu tenho tempo, então no sábado eu vou lá
pega uma hora e começa a estudar. E isso vai dar para você o quê? Uma recompensa. Você vai conseguir passar, ou no Enem, ou em algum vestibular que você quer muito. Mas para isso tem que ter o hábito. Os custos dos seus bons hábitos estão agora, aqui, no presente. É hoje. Certo? O de seus maus hábitos está no futuro. Por quê? Porque daí você não conseguiu adequar a sua identidade com o hábito, você não estudou, você não emagreceu, você não conseguiu os seus objetivos. Qual é o seu futuro? Trabalhar mais e ganhar menos e continuar gordo, por exemplo. Certo? E agora, falando de seminário de poema, lá no Centro de Mídias eles trabalharam um seminário, né? A aluna fez do Autopsicografia de Fernando Pessoa. Então, eu quero falar um pouquinho do Fernando Pessoa. Ele, ao lado de Camões, ele é um dos escritores mais famosos de Portugal. Ele é português, né? Do modernismo português. Ele é filósofo, dramaturgo, poeta, escritor. Então, ele é uma pessoa, uma pessoa super culta e um escritor que tem um fenômeno, né, que foi um fenômeno literário. Por quê? Porque ele criava heterônimos. O que é heterônimo? Heterônimo é quando a pessoa, o escritor, ele cria outros personagens e ele coloca nome, outra biografia, outra vida para essa pessoa e escreve diferente quando ele está assinando com esse nome. Então ele não criava pseudônimo, é heterônimo. Pseudônimo é apelido, cria um nome artístico, um nome só de mentira, não. Ele criava toda a vida. Então, quando ele assinava Fernando Pessoa, ele mesmo, ele escrevia num estilo dele, mais filosófico, mais introspectivo, mais reflexivo. E quando ele assinava com outro nome, ele criava, esse outro nome criava um outro nascimento, uma outra mãe, um outro pai, uma outra profissão, um outro jeito de pensar filosoficamente sobre a vida, um outro estilo de escrita, um gosto diferente literário. Então era como se fossem outras pessoas. Para ficar mais fácil, é como ele fazia como o ator, como é a vida do ator. O ator, numa novela, ele tem o nome de João, é casado e tem 5 filhos. Na outra novela, ele já tem outra personalidade, outra vida, nasceu em outro lugar, porque ele é o Carlos agora, e ele só tem um filho, e ele é viúvo, por exemplo. E ele é médico, por exemplo. E na novela anterior, que ele era João, ele era um mendigo da rua, por exemplo, um dentista. Ele era outra profissão. Ele tinha outra profissão. Então é parecido com o que acontece com os atores. Os atores, em cada novela, ele tem outra vida, outro nome, outra profissão, outra vida amorosa, outro jeito de ser, outro defeito, outras qualidades, né? Então é tudo diferente. Então ele fazia isso. Ele criou 3 heterônimos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar os heterônimos. Eu vou falar agora, né? Mas depois eu mostro para você anotar. Então ele criou vários heterônimos, mas os mais famosos são Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Álvaro de Campos, certo? Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Álvaro de Campos são os mais famosos. E fora Fernando Pessoa, ele mesmo, porque muitas vezes ele escreve Fernando Pessoa ele mesmo, quer dizer que ele fez sendo o Fernando Pessoa, que é o nome verdadeiro dele, né? E a pessoa verdadeira, né? E ele escrevia, então, fez vários heterônimos e cada um desses heterônimos tinha um jeito de escrever, um jeito de pensar a vida, né? Temas mais preferidos, né? E só que aí eles analisaram lá no Centro de Mídias o Autopsicografia, que é do Fernando Pessoa, ele mesmo, não dos heterônimos. O que é a autopsicografia? A autopsicografia
Auto é quando a gente faz uma coisa pra gente mesmo, psicologia, mente, vem de mente, alma, né? E grafia, escrita. Então, é como se fosse a escrita da própria pessoa, né? A pessoa vai fazer um retrato da alma dela mesma ali, escrever sobre ela mesma. Então, no presencial, no começo do ano, eu trabalhei já com os alunos que frequentaram eu e a professora Maria Adriana. No começo do ano a gente já tinha trabalhado, né, uma revisão, na verdade esse poema já foi trabalhado com os alunos que estavam no presencial e virtualmente a gente pediu já também, né, para ser trabalhada as páginas de volumes anteriores que tratavam desse, né, o volume 1 que tratou já desse poema. E esse poema, a gente analisando ele agora, vamos supor que você estivesse fazendo um seminário desse poema, assim como a menina fez. Você poderia chegar, se apresentar, né, como ela fez. Eu já falei isso na outra aula, que eu até recitei uns poemas e dei exemplo de como seria um seminário de poema, né? Mas você se apresentaria e diria, né, qual seria o poema, de qual autor. E aí você falaria um pouquinho do autor, assim como eu fiz agora. Você poderia falar também quando ele nasceu, quando ele morreu, né? Você pesquisa antes isso. Pode falar alguma coisa mais pessoal, falar um pouco mais das outras obras do Fernando Pessoa. Fala esse fenômeno do heterônimo, que é um fenômeno único na literatura, por isso que ele é conhecido mundialmente, né? Um fenômeno dele, que ele criou esses heterônimos. E aí depois você começaria a aula sobre o poema. Aí você recitaria, né? No caso, a menina leu lá, mas você poderia falar decora o poema, né? Que fica mais bonito, como eu expliquei na outra aula. Aí você pode recitar decor o poema. E depois você pode explicar, né, pedacinho por pedacinho, estrofe por estrofe. Aqui eu deixei tudo sem separar em estrofes o texto, para ficar mais fácil aqui a disposição. Mas você poderia explicar verso por verso, né, do seu entendimento, depois que você tivesse recitado. E aí você explicaria. E também você poderia explicar os recursos linguísticos que tem aqui, né? Esse poema tem metáfora, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que a dor que deveras sente. Então aqui você poderia explicar que o poeta ele usa tanto o sentimento, ele usa as palavras com tanta emoção, é como o ator também, né? Que ele está ali representando, ele entra naquele personagem, aquela dor passa a ser dele. Então, a pessoa que cria o poema, ela finge que é a própria dor. E a gente imagina, né? Por isso que chega esse pedaço aqui, ó, a dor que... E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve. Então, parece que a gente está sentindo a dor dele, mas às vezes não é a dor dele, não é o que ele quis passar. A gente entende, porque o texto, ele é uma coisa ativa, né? Os dois, o leitor e o escritor, sentem. E às vezes a intenção do escritor nem é tanto passar essa emoção, né? Ele está também colocando ali coisas que ele imagina, né? Ou às vezes ele está colocando muito sentimento dele, não dá para ter certeza. E aí quando fala aqui, e assim nas calhas de roda, o que é calhas de roda? Calhas de roda seria a roda da vida, né? E nos acontecimentos da vida. Gira entreter a razão. Por que Porque a razão às vezes é entretida pela emoção, pela dúvida, né? Esse comboio de cordas que se chama coração. Por que comboio de cordas? O coração tem várias nuances, né? Ele pode ser tocado de várias formas, pela emoção, pela razão. Ele é cheio de conflitos, né? Então, eu estou fazendo uma análise bem rápida aqui para não tomar muito tempo da aula, mas o poema fala do quanto é difícil expor sentimento, o quanto
às vezes a gente não consegue pôr no papel o que realmente a gente sente, né? A gente acaba sendo um fingidor, não um mentiroso, uma pessoa de mau caráter, mas não consegue ser tão fidedigno assim, muitas vezes, né? Mas também, às vezes, você consegue ser mais até, né? Se você estiver inspirado ali, de soltar a sua emoção mesmo, você pode colocar muita coisa que, às vezes, você não tem coragem de falar também, tem esse outro lado. Por isso que é razão e emoção, é confusão, é um comboio de cordas, né? Então, esse poema é metalinguístico, porque ele fala do próprio ato de escrever, ele fala sobre poeta. O que é poeta? Um escritor, pessoa que escreve. Então ele é metalinguístico, além da linguagem, ele vai além da linguagem, ele usa o próprio poema para falar do ato de ser poeta. Então é bem interessante por causa disso, ok? E agora aqui, eu falei que ia deixar, né, eu tinha falado, né, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e outros que são os heterônimos de Fernando Pessoa. Anota no seu caderno aí que você também aprendeu sobre os heterônimos de Fernando Pessoa, que tem vários mais, os principais, os mais estudados, além do próprio Fernando Pessoa, ele mesmo, que é o verdadeiro, é o Ricardo Reis, o Álvaro de Campos e Alberto Caeiro. Se alguém tiver interesse em pesquisar, pode até pesquisar e tentar fazer um seminário, né? Assim como eu dei um exemplo aqui na aula passada dos poemas que eu recitei e hoje, e também pelo que a menina fez lá no Centro de Mídias, a aluna, tentar fazer um seminário gravando em áudio ou vídeo e mandando para mim, que eu vou dar talvez até 2 pontos na média, certo? Lembrando que semana que vem a gente já vai começar a ver essa questão das notas de vocês. Então vejam lá na plataforma CAED o que falta terminar, AP, sequências didáticas. Certo? Então, recapitulando. Sequência de atividades 4, aulas 5 a 8, atividades propostas da página 47 a 50. Quem não fez da página 45 e 46, que já foi pedido também, tem que fazer, ok? Até a próxima aula.